A grande matriarca. Sul de Icari, próximo à cidade de Crossroads. Eire Modbariar agora era famosa entre amigos e inimigos. A fácil destruição do falso exército foi elogiada pelos oradores da teocracia Slane e líderes políticos como uma grande vitória sobre as forças dos mortos-vivos e seus hereges. Ninguém queria que se espalhasse que eles perderam a cidade de Icari porque estavam ocupados derrubando figuras de palha, e que só conseguiram matar ou capturar cerca de 500 homens e mulheres. Então a grande vitória atraiu recrutas em massa para se juntarem à teocracia nas forças de baixo nível, enquanto nos escalões superiores de comando, a inteligência da general Eire fez dela uma figura de considerável preocupação. O comandante que cometeu o erro tolo, e seus oficiais de Estado-Maior estavam agora ansiosos para derrotar a famosa general que havia capturado a cidade mais ao norte. Enquanto aqueles que tiveram a sua absurda e falsa vitória, que se mantiveram em silêncio por vergonha pessoal por terem sido tão completamente enganados, moviam-se novamente para norte com a intenção de punir a general camponesa que marchava para o sul antes que ela pudesse chegar à cidade de Crossroads. Se esse lugar caísse, o sistema de abastecimento das tropas da teocracia Slane estaria em risco, eles não poderiam permitir que isso acontecesse. E foi assim que, a 30 quilômetros da cidade de Crossroads, a general Eire Modbariar se viu no topo de uma colina baixa, olhando para os exércitos organizados da teocracia Slane. A bandeira branca havia sido hasteada, e no centro havia um pequeno trio de cavalos cavalgando pelo campo. Parece que eles querem conversar. Eire disse pensativamente. Parece. Lupus Egina disse. O que você quer fazer? Ela perguntou. Por que não? Podemos estar em guerra, mas não há razão para não sermos educados. Eire respondeu, e ela ordenou que a bandeira branca fosse levantada ao seu lado. Lupu, Sam, você está comigo. Ela disse à amiga, e ao estrategista Goblin que tomou como nome a identidade de Santsu, um deus da estratégia do primeiro mundo dos seres supremos. O trio trotou até o espaço equidistante entre os dois exércitos. Eire olhou para seus oponentes. Humanos, isso não foi surpreendente. No centro estava o comandante, um homem de aparência corpulenta, queixo quadrado, e cabelos escuros emoldurando olhos castanhos. Sua armadura era de adamantita, e provavelmente encantada. Flanqueando-o à sua esquerda estava uma mulher não menos corpulenta do que ele. Ela tinha o que parecia ser um pesado martelo de 2 mãos nas costas, seus seios grandes eram protegidos por uma placa de adamantita, e cabelos pretos caíam em cascata atrás dela. Flanqueando-o à sua direita estava um homem mais velho com cabelos grisalhos, e nariz torto com olhos azul celeste, que também usava uma placa de adamantita. Então, você é a general Eire, disse o comandante do centro com uma voz profunda de barítono. Eu sou, disse ela, fixando-o com seu olhar pétreo. E você é? General Boabdil. Estes são meus vice-comandantes. Vice-comandante Ira. A mulher inclinou a cabeça. E vice-comandante Eikeran. O cavalheiro mais velho fez uma reverência educada em cima de seu cavalo. Esta é Lupus Egina, empregada do rei feiticeiro, e minha guarda-costas pessoal, e este é meu conselheiro, Sam. Lupus Egina sorriu educadamente, segurando sua enorme arma na nuca, e passando um braço sobre ela casualmente, e o estrategista Goblin inclinou educadamente a cabeça enquanto acariciava a barba. Você é humana? O general Boabdil perguntou a Eire com curiosidade. Sim, claro. Ela respondeu surpresa. E você está realmente junta com... Bem, ela não é humana. Posso dizer isso com certeza, e goblins, e... Bem, todos aqueles outros seres ali. A voz do general Boabdil dizia que ele não conseguia entender o que estava vendo. Claro, você acha isso estranho? Meu exército é composto de lobisomens, vampiros, elfos, anões, humanos, demi-humanos, homens-fera, dragões, gigantes de gelo, ogros, e até mortos-vivos, embora estes sejam rigidamente controlados. Ela respondeu com um tom de voz muito simples que sugeria que a pergunta dele era absurda. Primeiro, deixe-me dizer, admirei sua estratégia, você tirou 80.000 soldados da luta por Icari sacrificando insignificantes 500. Um movimento incrivelmente astuto, que eu não esperava, e nem mais ninguém. O general Boabdil disse com alguma admiração relutante na voz. Obrigada. Ele respondeu. Algum dos meus 500 sobreviveu? Ela perguntou com preocupação evidente em sua voz.
A pergunta e seu tom foram recebidos com aprovação evidente nas expressões dos rostos de seus oponentes. Sim, alguns foram capturados vivos, embora gravemente feridos, eles agora são prisioneiros da teocracia Slane. O general Boabdil respondeu. Os olhos de Henry se estreitaram. Como eles estão sendo tratados? Ela perguntou. Eles não estão sendo torturados, se é isso que você está se perguntando. Minha nação assinou os acordos dracônicos, e eu os mantive. Ele respondeu. Muitos de seu povo não. A general Henry respondeu duramente. Encontrei muitos escravos elfos ainda mantidos em cativeiro, apesar das minhas ordens, alguns deles estão agora no meu exército, e ansiosos por vingança. Entendo. O general Boabdil disse, olhando para os seus companheiros. Eu disse-vos que os escravos são víboras agarradas ao peito. Ele disse, evidentemente ressaltando alguma discussão passada com seus companheiros. Para Henry, ele disse. Só posso responder por mim mesmo, e por minhas ordens. Se você se retirar do meu país, não terá que descobrir que falo a verdade sobre cumprir esse acordo. O rosto de Henry e sua voz suavizaram imediatamente. Isso não vai acontecer. Eu vim para pegar a Crossroads em nome do rei feiticeiro, e vou levá-la. Mas vou me lembrar de suas palavras quando chegar a hora. Ela respondeu. Você está do lado dos inimigos da humanidade. Ele começou, apenas para ela o interromper com uma raiva cruel que evocava o momento de sua juventude, quando ela agarrou a pequena Nemu pronta para morrer na espada de um cavaleiro para lhe dar mais alguns segundos para fugir. Os inimigos da humanidade estão à minha frente, os salvadores da humanidade estão atrás ou ao meu lado. Ela explodiu. Não esqueci a primeira vez que encontrei os representantes da teocracia Slane. Você enviou seu povo para minha aldeia, matou meus pais na minha frente, teria matado minha irmã mais nova, e a mim mesma, perfurando uma criança mal saindo de sua infância, através do meu próprio corpo. Seu povo destruiu inúmeras aldeias como a nossa, tudo para atrair um homem. O verdadeiro salvador da humanidade é aquele que luta pelo nosso futuro, um futuro livre do tipo de conflito que seu país trouxe para pessoas que nunca lhe fizeram mal algum, pessoas que você afirma que deveria defender. Sua voz estava carregada de veneno enquanto ela falava, e seus lábios estavam cerrados quando ela parava, como se para reprimir os insultos que ela desejava lançar. Isso deixou os representantes da teocracia Slane congelados de surpresa. Tudo o que fazemos? Disse lentamente o general Boabdil, enquanto recuperava da súbita manifestação da general Henry. É para o futuro da humanidade. Não, você faz essas coisas pela supremacia humana. Eu quero um futuro onde a supremacia não seja um problema, onde aqueles que vivem de acordo com o contrato social, que vivem como bons vizinhos, comerciantes honestos, verdadeiros trabalhadores, e governantes gentis, são julgados pelas virtudes demonstradas por suas ações, não determinados a serem maus por acidente de nascimento. Lamento que devamos ser inimigos, mas não há como nos desviar deste caminho, e sua nação escolheu fazer dessa causa um motivo para a luta, portanto vamos lutar, e resolver as coisas da maneira sangrenta. Ela disse com confiança. Tudo bem, mas nós superamos você em número, e seus dragões não são invencíveis, as escrituras, e os lançadores de magia podem feri-los, e nossos soldados são corajosos, e ansiosos para provar seu valor. General Boabdil disse com confiança. A general Henry suspirou. Se você estiver ferido ou capturado, peça meu julgamento no campo de batalha, farei com que você seja tratado tão bem quanto diz que tratou aqueles nossos prisioneiros que você fez. Vamos. Ela disse, e começou a girar seu cavalo, um gesto imitado tanto por seus companheiros quanto por seus colegas da teocracia Slane. Quando voltaram às suas linhas, Henry desceu do cavalo, e se espreguiçou, preparando-se para a luta que tinha pela frente, e então se dirigiu a Lupuzegina. O que você acha, Lupu? Ela perguntou à sua amiga, companheira, guarda-costas, e atendente pessoal do rei feiticeiro. A bela empregada ruiva sorriu com o sadismo que Henry havia aprendido há muito tempo que estava por trás de sua natureza, e que ela havia aprendido a aceitar há muito tempo. Diga-me, você sabe o que eu sou Su? Lupuzegina perguntou, com as mãos nos quadris enquanto falava. Ela não estava olhando para Henry, mas mesmo assim a general camponesa sentiu-se observada. Uma serva do rei feiticeiro. Ela respondeu reflexivamente. Sim. Mas vou te dar uma dica.
A primeira parte do meu nome significa lobo, e a segunda parte significa rainha em uma língua do primeiro mundo, de onde vieram os seres supremos. Resumindo, eu sou chamada Rainha dos Lobos. Você consegue adivinhar agora? Ela perguntou, com os dentes à mostra em seu sorriso, parecendo de repente bastante afiado. Você é um lobisomem? Ele disse com alguma surpresa na voz. Não apenas qualquer tipo comum, sou um lobisomem de Nazarick, criada por um dos seres supremos, e meu mestre me deu permissão para usar qualquer força que eu queira ou precise para vencer esta batalha. Ela disse de uma forma predatória. Então, você acha que estamos em desvantagem? Ele perguntou. Você vê isso? Lupus Egina disse, apontando para uma série de bandeiras. Sim. Ele respondeu hesitante. Você se lembra o que eles são, certo? Lupus Egina investigou mais profundamente. Sim, essas são as escrituras da teocracia Slane, eles se autodenominam heróis da humanidade. Ele disse, sua voz ficando amarga, e seus olhos duros. Um daqueles heróis da humanidade matou meus pais, e ia destruir minha aldeia. Vejo que você está decidida. Lupo Regina começou. Isso é bom, você precisa dessa determinação. Estes são alguns dos melhores, vieram aqui para te parar, vieram aqui para te matar. Se eles conseguirem, você nunca mais verá carne novamente. Se você vir Nemu novamente, você nunca mais verá Kuderica ou Nfireia. Eles vieram aqui para detê-la porque sua vitória sobre o governador de ferro, e seu comando, e seu engano ao seu enorme exército, lhe deram uma reputação. E a pergunta é se eu acho que nós estamos em desvantagem. A voz de Lupus Egina ficou por um momento séria como sempre, mas quando ela fez a pergunta, ela riu, e suas mãos surgiram na frente dela, seus dedos se separaram, e ela começou a tremer de excitação, seus olhos se arregalaram, e se ele não a conhecesse há tanto tempo, poderia ter sido profundamente perturbador. Não, temos dragões para nos reforçar, você tem a mim para protegê-la, temos vampiros, lançadores de magia, lobisomens, homens-lagarto, anões, e inúmeros outros. Temos os voluntários de sua casa, e de Irrantel, elites da justiça negra, gigantes do gelo, ogros, e temos os servos mortos-vivos de sua majestade, para citar apenas alguns. Sim, estamos em menor número, mas eles são 1000 talos de palha, e nós somos uma barra de aço. Mal posso esperar, é tão emocionante. Ela disse com uma voz que carregava sua devoção fanática. Estou muito honrada por estar aqui. Lord Ains será devidamente homenageado por um oceano feito de sangue de tolos. Ele sempre foi uma mulher gentil, mas começando com a morte de seus pais, e as constantes ameaças vindas de fora da segurança de sua casa, a vida a endureceu consideravelmente, uma ferocidade construída nela que a manteve calma diante da calamidade. Ela olhou por cima do ombro, seus exércitos estavam dispostos em grande número, todos olhando para ela, todos ouvindo-a. Era irreal, tão distante dos seus sonhos de infância. Ela montou em seu cavalo morto-vivo, e se virou para encarar as fileiras concentradas. Parece que eles não querem se render. Ela gritou, e isso provocou muitas risadas. O som do exército da teocracia Slane começando a se mover ecoou pela extensão de terra entre os dois. Vou fazer isso rápido. Trouxe vocês para a festa, agora dancem se puder. Ela desembainhou a espada, e virou o cavalo novamente para enfrentar a horda que se aproximava. Eles tinham acabado de dar o primeiro passo quando a onda bateu. Uma onda poderosa, aterrorizante, e gloriosa de raiva indescritível, uma aura que era diferente de qualquer outra coisa no mundo, exceto uma que ele conhecia muito bem, uma que deixou todo o exército de joelhos, incluindo a poderosa Lupus Egina Beta. Um momento depois, passou por eles, e Lupus Egina Beta começou a rir. Você sentiu isso? Ela gritou. Você sentiu? Claro que sim. Não foi incrível? Essa foi a ira do rei feiticeiro. Essa foi a ira do nosso Deus, veja o que ele fez. Lupus Egina Beta gritou de alegria ao se levantar, e apontar para o campo baixo. As fileiras da teocracia haviam caído de joelhos como se em oração estivessem tremendo, o terror, cru e desenfreado, os invadia, e os pressionava. Para a própria terra. Aqui, e ali, os soldados que se levantaram primeiro começaram a largar as armas, e os escudos, e a correr. Ele olhou para a esquerda, o estrategista Goblin leu a pergunta em seu rosto, e acenou com a cabeça com um sorriso. Carga de cavalaria.
Goblins cavaleiros de lobos. Cavaleiros. Centauros. Batalhões de ataque à distância, martelem suas linhas. Infantaria mantém a formação. Marcha para a frente. Eire gritou suas ordens, e a cavalaria estacionada na retaguarda, e nos flancos saiu de suas posições, e atacou gritando em direção ao inimigo, com um moral elevado. Alguns entre as forças da teocracia Slane eram homens, e mulheres de verdadeira coragem, e eles enviaram bolas de fogo, e relâmpagos contra aqueles que podiam assim que podiam. Mas era como atirar uma flecha em uma avalanche. Lupus Aegina permaneceu ao lado de Eire enquanto avançavam. Buracos já estavam aparecendo nas fileiras da teocracia Slane quando a onda da aura furiosa do rei feiticeiro varreu sobre eles, e as pessoas escolheram abandonar seu lugar nas linhas, e fugir. O confronto da cavalaria foi como o estrondo de um trovão, e com os exércitos severamente enfraquecidos da teocracia agora em posições fixas, Eire gritou sua próxima ordem. Envie as lancheiras. Uma bandeira de sinalização foi hasteada, e os rugidos dos dragões foram ouvidos ao longe, carregando ogros blindados, minotauros, e um punhado de elites de várias raças. Os dragões voaram sobre o exército, e pousaram as caixas na parte de trás. As portas se abriram, e eles atacaram a retaguarda da formação. Um ogro não era muito inteligente, mas com armadura, e carregando uma massa era um inimigo terrivelmente difícil de derrubar. Um minotauro poderia ser tão inteligente quanto um humano, e tinha uma grande força, e usavam machados duplos de 2 mãos. Já estava claro como a batalha estava indo. Eire observou calmamente enquanto ela avançava lentamente com sua infantaria nas costas. Rebatedores pesados, ataquem! Ela gritou, e outra bandeira de sinalização foi hasteada, e aqueles classificados como rebatedores pesados, aqueles com 2 ou 3 vezes o tamanho de humanos, saíram de sua posição, e atacaram pelas brechas. Os espíritos do exército inimigo já estavam quebrados, isso estava apenas derrubando corpos. As escrituras estavam causando estragos terríveis, sustentadas por coisas como o coração de leão, para dar-lhes coragem onde não a tinham. Eles podiam, e ainda lutavam, e os magos continuavam a infligir baixas às suas forças aqui e ali, mas eles foram rapidamente forçados a parar para se envolver em duelos mágicos contra as fileiras dos magos goblins, entre outros, e contra um número tão esmagador de usuários de magia, eles começaram a vacilar. Explosões soaram aqui e ali, fogo queimou o céu, e relâmpagos rasgaram o ar, mas a General Eire manteve os olhos para frente. Somente quando eles chegaram ao alcance de corrida fácil ela deu a ordem. Carga de infantaria. Uma bandeira de sinalização foi hasteada, e os gritos de goblins, vampiros, lobisomens, humanos, anões, elfos, e outros se misturaram em uma só voz enquanto fluíam para cada lacuna. Os dragões, tendo feito sua parte na entrega de sua carga, agora caíram para seu papel secundário, varrendo os arqueiros restantes que haviam sido fortalecidos por paladinos ou magos. O gelo varreu a grama, e trouxe a primavera de suas vidas para o inverno, acabando com muitos onde estavam. Foi quando Eire e Lupus Aegina começaram a entrar. Embora Eire não fosse uma espadachim de grande habilidade, ela era excelentemente guardada, e ser vista no meio de tudo isso era bom para o moral. Esta também foi a primeira vez que ela viu Lupus Aegina como ela realmente era. Seu cabelo vermelho flamejante era pelo vermelho flamejante, e ela soltou um uivo que gelou o sangue de seus inimigos. Outros uivos de lobisomens responderam. Eles eram uma matilha, e estes na frente dela eram simplesmente suas presas. Ela correu de 4 por apenas um breve momento porque assim ela conseguia correr muito rápido. Suas garras rasgaram gargantas, e quando sua mordida a apertou, um simples balanço de sua cabeça para frente e para trás arrancou o braço, e mandou o ferido gritando para as fileiras de seus amigos. Alabardas foram lançadas contra ela, mas eram meras oferendas, e se ela não as agarrasse, e puxasse os soldados que as empunhavam para o abraço final da empregada, então um de seus camaradas próximos iria cortá-las, e entrar, cercado por todos os lados. Fileiras se despedaçando, magos caindo, dragões varrendo o campo com seus sopros, o lindo campo verde havia se tornado um pesadelo encharcado de sangue. O inferno havia chegado aos campos de Crossroads, a grama estava regada com sangue, suor e lágrimas dos moribundos, os gritos de homens e animais perfuravam o ar como flechas que voavam no alto. Os soldados da Justiça Negra fizeram jus à sua reputação,
e lutaram em impulsos de batalha que desgastaram seus inimigos armados mais pesados e aproveitaram sua versatilidade única para abrir buracos nas linhas da teocracia através do uso de arco e flecha, a curta distância antes de avançar com espadas para perturbar ainda mais as linhas. 80.000 fortes, a teocracia Slaney veio para a luta, mas graças ao aceno do rei feiticeiro, esses números foram reduzidos antes mesmo do confronto começar, milhares foram derrotados, e fugiram, e graças às armas combinadas do exército flexível de Henry, o número restante estava sendo rapidamente corroído, e ainda mais começaram a abandonar suas posições. Henry balançou a espada na parte de trás de seu cavalo morto-vivo, segurando seu estandarte no alto para que pudesse ser visto por todos. Ela tinha certeza de que, apesar de seu melhor, e de todo o equipamento que lhe foi dado, ela teria sido morta se não fosse pela lobisomem que ela chamava de uma de suas melhores amigas, uma mulher que era como uma tia, ou madrinha, de Nemu. E ela era um monstro. Não houve tempo para pensar, seu estandarte havia feito dela um alvo, e a cavalaria da teocracia Slaney estava lutando para alcançá-la. Uma flecha veio do nada, e a atingiu no peito. Por um momento ela acreditou estar praticamente morta, apenas para perceber que ela havia quicado, desviado pela armadura superior que ela recebeu. Lupus Egina parecia ainda mais enfurecida com o perigo que Henry acabará de suportar, e redobrou seu ritmo de matança, balançando os braços descontroladamente, e rasgando o aço como uma faca na manteiga. O exército da teocracia Slaney estava entortando fortemente, e um som de berrante perfurou o ar, soprou 3 vezes, e a teocracia começou a romper o combate. Seus magos concentraram seus esforços nos dragões, tentando repelir a ameaça aérea enquanto os arqueiros que ainda lutavam para forçar as fileiras da general Henry a dar-lhes espaço. As forças inimigas que lutavam na retaguarda eram relativamente poucas, e certos soldados, aparentemente considerados unidades suicidas, começaram a formar-se, e a fazer últimas resistências, retendo números superiores, e travando uma ação retardadora. Demorou um pouco até que Henry percebesse o que estava acontecendo. A teocracia Slaney estava tentando salvar o que ainda tinha, e voltar para a cidade. Ela acenou furiosamente sua bandeira acima dela. Ela não queria deixar aquele exército fugir para a cidade, ela não queria outro cerco ao estilo icariano. Vai! 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 Ela gritou. Ela se abaixou em um momento livre, e pegou sua buzina de sinalização. Ela tocou 2 vezes, soando a carga geral. As fileiras não importavam mais, a formação não importava mais, perseguir e matar era a ordem do dia, e os gritos do exército do rei feiticeiro ecoavam sua felicidade com a ordem. Reconhecendo a futilidade de seu esforço, e que uma retirada ordenada era impossível, os exércitos da teocracia Slaney simplesmente derrotados, alguns a princípio, seguidos por um grande número enquanto o fio se transformava em uma inundação, e eles corriam para salvar suas vidas. A perseguição começou, a batalha acabou. Isso agora se tornou um massacre. Henry embainhou sua espada, ela não precisava dela agora, havia outros mais adequados para esta tarefa do que ela. Ela olhou em volta enquanto os soldados passavam. Lupus Egina caminhou até ela sobre 2 pernas, ainda na forma de uma rainha lobisomem. Ela era o epítome do terror, sangue, e beleza nobre. Sua boca aberta, e sangrenta estava aberta quando ela olhou para cima. Para General Henry, com o intestino perdido pendurado entre os dentes, seus olhos encontraram os da camponesa, que retribuiu o olhar. Havia uma pergunta ali, não formulada. Henry desceu de seu cavalo morto-vivo, e se aproximou da rainha lobisomem. Do chão, a empregada se elevou sobre ela. Ela estendeu a mão, pegou o intestino, e puxou-o para fora, e jogou-o fora revirando os olhos. Lupus olhou para o pedaço pegajoso de intestino jogado para o lado como se quisesse correr atrás dele, e brincar de pegar. Lupu, você não deveria brincar com sua comida. Henry disse simplesmente. Gradualmente, a forma de Lupus Egina Beta começou a mudar, até que ela voltou à sua aparência habitual, a de uma bela empregada ruiva. Ela sorriu abertamente, e fez um V de vitória com uma das mãos, enquanto a outra estava firmemente plantada em seus quadris. Nós vencemos. Su, disse ela. Ainda havia gritos ao redor do campo, ao longe ainda havia confrontos onde alguns resistentes decidiram fazer uma resistência final, mas não havia dúvida sobre qual seria o resultado desse confronto. Houve gritos pelas mães vindos dos lábios de muitas raças,
gritos pela misericórdia do findador de não menos de nenhuma delas. A teocracia Slane lutou tão duro quanto qualquer um poderia esperar dadas as circunstâncias, e eles não morreram sem derramar o sangue dos soldados de Henry. Enquanto ela olhava ao redor da paisagem infernal de grama vermelha, e gritos, Henry olhou para Lupusegina Beta. Vá, cure os feridos que puder, o mínimo que posso fazer é ir, e confortar aqueles que nossos curandeiros não chegam a tempo. Enquanto a maior parte do seu exército empreendia a perseguição, Henry procurava os feridos. Ela se ajoelhou ao lado dos feridos, segurou as mãos dos moribundos, sangue e suor mancharam suas roupas, mas ela não se importou. Ela pegou nomes, anotou-os, fez as considerações finais, e colocou-as no papel. Um jovem estava deitado com a cabeça em seu colo enquanto os lançadores de magia, e os sacerdotes da justiça negra andavam pelo campo salvando quem pudessem. Estava claro que eles não iriam alcançá-lo a tempo. Uma alabarda abriu suas entranhas, um enorme corte em sua cabeça estava escorrendo sangue, e uma flecha perfurou sua coxa, e cortou uma veia. Ele estava sangrando enquanto ela o segurava. O soldado estava delirando neste estágio. Mãe, mãe, não me deixe ir. Por favor, não me deixe ir. Ele sussurrou enquanto sua voz ficava cada vez mais fraca. Está tudo bem, você só vai dormir, não tenha medo do escuro, ficarei com você até você dormir. Henry disse, usando a voz maternal que ela aprendeu a aplicar com Nemu e Kuderica antes de vir para o sul. Obrigado. Obrigado. Não será assustador, não enquanto você estiver aqui. Ele disse enquanto mergulhava em seu descanso eterno. Quando ele escapuliu, ela foi de um para o outro, convencendo os moribundos a descansar enquanto seu corpo médico salvava aqueles que podiam. Foi um crédito para a sua disciplina o fato de não terem deixado os feridos dos seus inimigos sofrerem desnecessariamente, mas o que ela não reparou foi o quão amplamente as suas ações estavam a ser notadas por aqueles que a seguiam, e por aqueles que não a seguiam. Seja na teocracia Slane ou no reino feiticeiro, humano ou não humano, os moribundos que ela conseguia alcançar eram mantidos tão gentilmente como se estivessem nos braços de suas próprias mães. A batalha em si terminou em menos de 2 horas, a limpeza após a batalha demorou mais 5, mesmo sem organizar os prisioneiros e contabilizar os mortos. Quando tudo foi dito e feito, sua força exausta simplesmente não conseguia marchar mais, e o acampamento teve que ser montado no próprio campo. Antes do anoitecer, antes que a primeira rodada de sentinelas fosse substituída, ela soube que havia ganhado um novo apelido: a Grande Matriarca. Henry disse incrédula enquanto Lupusegina Beta ria tanto que teve que apertar a barriga para não se dobrar mais do que já estava, até mesmo Sam tinha um sorriso torto no rosto. Ah, é assim que eles estão chamando você lá fora agora. Parece que eles viram como você era toda maternal com os moribundos, e algum idiota poético cujo nome nunca saberemos decidiu que o nome combinava com você, se espalhou a partir daí. Parece como se você fosse tanto uma mãe para o exército quanto um general para ele. Lupusegina disse, enxugando as lágrimas de riso enquanto se endireitava, e colocava as mãos nos quadris. Isso é bom, General Henry. O estrategista Goblin disse. O Deus da guerra do primeiro mundo disse que se seus soldados te amarem como pai, ou no seu caso, mãe, e você os amar da mesma forma, eles te seguirão até a morte. Henry suspirou, poderia ser bom para o moral, e tudo mais, mas títulos elevados ainda não eram algo com o qual ela pensava que iria se acostumar. Ela esfregou a testa com cansaço. Eu preciso descansar. Ela disse. Talvez você devesse visitar os prisioneiros primeiro. Sam sugeriu. E você ainda precisa dos relatórios de vítimas antes de dormir se quiser saber quais ordens dar logo pela manhã. Ele a lembrou. Tudo bem, mais ou menos 1 hora sem dormir não vai me matar. Ela disse cansada. Lupu, você vem comigo? Claro. Ela disse com um sorriso. Fogueiras já estavam acesas por todo o lugar enquanto as pessoas se reuniam para cozinhar comida. Ogro sentava com vampiro, vampiro com humano, anão sentava com elfo, e elfo com humano. A integração das várias raças de seu exército ocorreu perfeitamente, sua admiração por seu mestre só aumentou, mas isso o enviou além das estrelas. Enquanto caminhava pelo acampamento, ela começou a realmente ter uma visão do mundo que ele procurava criar. Ela já dizia isso muitas vezes, mas agora, ainda mais do que quando viu o início disso depois de Ikari, agora estava certo. Diante de seus olhos.
como alguma coisa imaginária flutuando ao longe no mar, levada lentamente até onde ela estava na costa, e gradualmente aparecendo até que ela pudesse realmente dizer o que era, à medida que as marés do tempo a aproximavam de seus pés. Ela estendeu a mão, na luz fraca do campo, para um pequeno grupo de companheiros trocando histórias. Ela colocou a mão em coxa, e olhando para o comprimento do braço, foi como se eles estivessem sentados naquela mão. Era como se uma joia estivesse ali, brilhando, e tudo o que ela precisava fazer era protegê-la, e ela seria dela. Ela suspirou profundamente, ela estava exausta. Ela baixou a mão naquele momento caprichoso, e caminhou até onde os prisioneiros eram mantidos. Lupu estava atrás dela, então ela se sentiu completamente segura ao se aproximar da zona de segurança improvisada. Os prisioneiros foram todos guardados juntos para que não pudessem se mover individualmente. Para fazer esse trabalho, cada corrente tinha um único laço circular pendurado no centro, e através desse laço passava um longo poste de metal. Esse poste passava pelo laço central pendurado de cada corrente, e esse poste em si tinha 2 laços de metal presos a ele, que foram então presos a correntes presas a estacas cravadas no chão. Estas estacas eram inalcançáveis, uma vez que o poste atravessava uma barreira de madeira improvisada. Havia vários destes recintos para prisioneiros espalhados pelo campo, de modo que os prisioneiros não pudessem trabalhar juntos de um recinto para outro, uma precaução sensata em qualquer medida, mas exigia guardas adicionais, uma troca bastante justa para aumentar a segurança. A general Henry, a grande matriarca, aproximou-se de um daqueles recintos onde os prisioneiros comiam. Eles tiveram suas armaduras e armas retiradas, e alguns ainda apresentavam ferimentos leves que não haviam sido curados devido a limitações de mana e às maiores necessidades dos outros. Mas aqueles que estavam presentes pareciam saudáveis o suficiente. Quando viram quem se aproximava, congelaram. Boa noite, soldados. Ou suponho que devo dizer, prisioneiros. Henry disse educadamente, mantendo as mãos cruzadas atrás das costas, e com os pés ligeiramente afastados. Era uma postura de comando, e chamou a atenção deles. Suponho que você esteja muito bem, isso é bom. Alguém fala por vocês. Quem é o membro de maior ranking de seus números? Ela perguntou, e os olhos se voltaram para um homem de cabelos ruivos e barba dourada. Eu sou. Ele disse. Comandante de companhia Ignatius Eugene. Ele disse secamente. Tudo bem, comandante, primeiro suponho que devo elogiar seus soldados. Você lutou tão bem hoje quanto qualquer um poderia esperar. Você é um crédito para a coragem da teocracia Slane. Ela disse. O elogio foi a atitude certa a fazer, todas as expressões pareceram suavizar-se. A segunda coisa que devo perguntar é se você está sendo bem tratado. De acordo com os acordos dracônicos, os prisioneiros devem receber comida, água e cuidados médicos. Além disso, abusar de você é absolutamente proibido. Algum dos meus soldados machucou alguém entre vocês? Ela perguntou com igual firmeza, uma expressão dura chegando aos seus olhos que era impossível de ignorar. Não, ninguém. Ele disse lentamente, hesitante. Ele se inclinou um pouco, e colocou as mãos nos quadris. Você parece relutante em responder, está me dizendo a verdade ou apenas o que acha que eu quero ouvir? Ela perguntou. É a verdade. Ele disse lentamente. Então por que você está hesitante em falar isso? Ela perguntou. Estou hesitante em admitir. Não foi o que fui levado a esperar de um exército de... Ele parou. De? Ela exigiu. Adoradores de mortos-vivos e monstros. Ele terminou com um gole desconfortável. Ele assentiu com compreensão, e se endireitou. Entendo, bem, suponho que não deveria ficar surpresa que você pensasse dessa forma, considerando todas as coisas. Ela cruzou um braço sobre a barriga, e apoiou o cotovelo do outro braço na mão levantada, depois levantou um dedo. Para começar, pessoas que queriam que você morresse em vez de se render lhe disseram o que esperar. Ela levantou outro dedo. Por outro lado, você foi informado de como somos por pessoas que não têm ideia do que acreditamos, e não se importam se estão recebendo as informações corretas. Ela levantou outro dedo. E por último, mas não menos importante, você decidiu o que éramos antes de saber qual era a verdade. Você esqueceu que foi nosso mestre, e não o seu, quem propôs os acordos dracônicos em primeiro lugar. Que foi ele quem libertou os escravos, e quem escolheu tratar todos com justiça.
Que injustiça cometemos aos seus olhos, exceto que não colocamos nenhuma raça acima de nenhuma outra. Não foi nosso mestre quem fez o que você não pôde, e não faria, e salvou o reino dracônico de ser literalmente consumido. Não, o que quer que você pensasse de nós, claramente estava errado, e seus líderes ou não sabiam disso, ou não se importaram, e escolheram mentir para vocês. Agradeça a eles por suas correntes, agradeça ao meu mestre por suas vidas. Henry disse com confiança. Foi um momento preocupante, e vários prisioneiros olharam para baixo desconfortavelmente. O que acontece agora? O comandante Ignatius perguntou suavemente. Bem, aqueles de vocês que são cativos serão transportados para o reino feiticeiro durante a guerra como prisioneiros, serão colocados para trabalhar em uma capacidade não militar, e serão pagos pelo seu trabalho. Aqueles que se recusarem a trabalhar serão detidos mais ou menos da forma como todos vocês estão presos agora, mas ninguém será torturado ou maltratado de outra forma. Ele respondeu. E depois da guerra? Ele perguntou com grande apreensão em sua voz. Presumo que vocês serão libertados, desde que nenhum de vocês seja culpado de crimes de guerra, e nenhum de vocês cometa crimes enquanto estiver preso. Ela respondeu categoricamente, permitindo que seus braços caíssem ao lado do corpo de uma forma relaxada antes de cruzar as mãos atrás das costas novamente. Eu entendo. Isso é inesperado. Ele olhou para ela com alguma suspeita. Você não precisa acreditar em mim, eu entendo, mas é a verdade, e você verá por si mesmo. Ela disse, colocando o máximo de sinceridade que pôde em sua voz. Por enquanto, porém, tenho perguntas que precisarão de respostas, algumas pessoas passarão por aqui para perguntá-las, só queria passar por aqui, e verificar com alguns de vocês primeiro, dar uma olhada de perto em meus inimigos sem a espada estar envolvida. Ela disse. Posso fazer uma pergunta, senhora? Inácio perguntou. Vá em frente. Ela respondeu. Quantos de nós você levou? Sua voz estava quase impressionada quando ele perguntou isso, e ele pensou na questão silenciosamente por um momento. Ainda não vi o relatório final, então não me obrigue a isso, mas uma estimativa aproximada é de que cerca de 15% do seu exército foi feito prisioneiro. Talvez 12%, de qualquer forma, há muitos de vocês. Ela respondeu, mas levantou um dedo em cautela. No entanto, não pense nem por um momento que isso significa que você terá uma chance de escapar. Os guardas mortos-vivos que serão atribuídos a você são imbatíveis por qualquer coisa menor que um guerreiro lendário, e se você tivesse algum desses, bem, duvido que eles estivessem em uma dessas zonas de confinamento, não é? Ela fez a pergunta incisivamente. De repente, muitos olhares desconfortáveis acharam o assunto muito interessante, e então ele desejou-lhes boa noite, e mudou-se para outra cela de confinamento. Ela visitou 5 delas antes de retornar à tenda de comando, garantindo que seus cativos a vissem, e soubessem quem os havia derrotado. Eles pareciam achá-la bastante impressionante, mas tudo o que ela realmente sentia era estar muito cansada. Pela manhã ela saberia se os líderes do exército da teocracia haviam sido capturados ou mortos, e pela manhã ela estaria descansada, e pronta para marchar em Crossroads. Hoje foi um grande dia para o reino feiticeiro, e amanhã seria melhor. O último grande exército da teocracia do norte foi derrotado. No entanto, muitos escaparam, bem, mesmo que ainda constituísse uma força militar, não tinha o seu antigo poder, e esse era um pensamento muito reconfortante de se ter enquanto ela se deitava para descansar durante a noite.